Que bloco horrível, meu Deus do céu. Como eu queria ser usuário do 3D Studio para parar de usar esses blocos horríveis de SketchUp. Se esse é o seu problema, hoje acabou. Eu vou ensinar como vocês transformarem aquele bloco sensacional do 3D Studio em um clique para o SketchUp. Duvida? Então vem comigo. Bom, pessoal, então a primeira coisa que vocês precisam fazer é entrar na página do D5Render, que é www.d5render.com, e clicar na parte de download, tá? Aqui em cima. Clicando, ele vai abrir uma nova página e vai pedir aonde você quer usar o seu conversor. E você vai escolher o 3D Studio Max e simplesmente clicar e fazer o download. Sim, você precisa ter o 3D Studio Max instalado no seu computador. Depois de feito o download, vocês precisam instalar, e são 2 passos muito simples. Ele vai perguntar onde está o caminho do seu 3D Studio Max e qual é a versão que você vai escolher, tá? Então simplesmente escolha isso, vai dando avançar e a gente vai cair então na próxima tela, que é dentro do 3D Studio Max. Até lá. Bom, galera, então agora o que eu faço? Depois de instalar o plugin, eu preciso abrir um 3D Studio Max, aquele que a gente escolheu na instalação, e ele vai estar colocado aqui no menu de acesso rápido, o plugin do D5Render, tá? Então, como é que eu faço para trabalhar? E veja que facilidade que é, sem ter que ficar mapeando de novo as coisas, igual os outros programas têm. Eu vou simplesmente abrir um modelo do 3D Studio Max que eu quero, no caso eu escolhi essa poltrona, porque ela tem uma complexidade legal, ela é bem orgânica, bem modelada, e eu quero levar lá para o SketchUp de uma maneira muito simples, tá? Então eu quero mostrar primeiro para vocês a malha, para mostrar como ela de fato é bem modelada, olha só. Então eu estou vendo todos os polígonos aqui dela, de uma maneira bem orgânica, tá? Por que eu mostrei a malha? Porque eu quero mostrar lá no SketchUp depois a malha pra gente comparar, tá bom? Então eu preciso selecionar o que eu quero mandar para lá. Então a hora que eu clico aqui nesse botãozinho de SketchUp, eu abro um menuzinho e ele vai perguntar para mim o que você quer exportar. E aí eu posso mandar exportar ou a cena inteira ou somente objetos escolhidos. Eu recomendo vocês exportarem somente objetos escolhidos, porque às vezes pode ter coisa oculta, ou pode estar dentro de uma cena complexa e aí vai dar problema na exportação, tá? Então como é que eu faço? Eu vou selecionar um objeto, e aqui cabe um parênteses para o pessoal que nunca mexeu em 3D Studio. Como é que eu seleciono? Eu aperto a tecla Q para habilitar a seleção, ou eu clico neste botão aqui, tá? E aí eu simplesmente clico no objeto. Qual o objeto que eu quero? Se eu quiser fazer a seleção de mais de um objeto, eu seguro o Ctrl e seleciono 2 objetos. Se eu quiser fazer uma seleção de janela, também funciona, ok? Então essa é a forma que a gente seleciona objetos. Vou marcar aqui então que eu quero somente as coisas que estão selecionadas e vou descer em Settings. Vou escolher a qualidade da minha textura para 1024, ou seja, 1K. Vou pedir para que esse objeto, quando for exportado, porque ele vai criar um objeto, um arquivo SketchUp, que ele seja alinhado com o centro, tá? Porque eu não sei em que posição do meu arquivo de 3D Studio isso tá. Pode estar muito longe da origem, depois eu vou perder esse bloco. Então, vou pedir para ele alinhar com a origem, tá? E vou pedir para que ele pegue todas as faces coplanares e faça a junção delas. Simplesmente isso, marquei essas 2 opções. Vou apertar o Export, olha só. E aí ele vai pedir para eu salvar esse arquivo em alguma pasta. Eu escolhi dentro do meu disco local D, fiz uma pasta temporária só para a gente salvar, tá? Então eu vou escrever aqui como poltrona o nome desse arquivo. Vou pôr a extensão de SketchUp e vou simplesmente dar um Save. E aí ele vai começar o trabalho de exportação. Então ele já exportou os materiais, agora está exportando a mesh. E assim que estiver pronto, ele vai dar um aviso para mim que o arquivo foi exportado com sucesso. Então aqui acaba a sua etapa de mexer no arquivo do Max. Pode até fechar o 3D Studio Max sem problema, beleza? Agora o que a gente vai fazer? Vamos pular lá para o SketchUp. Bom, galera, então agora dentro do SketchUp o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o arquivo que nós salvamos e exportamos, tá? Então vamos lá, vamos abrir o arquivo. Ele está aqui, poltrona. E percebam que ele criou uma pasta de textura. Vou clicar em abrir e vamos ver aonde que ele vai importar. Lembra que eu falei que eu quero que ele exportasse exatamente no eixo de origem, né? Então olha só, ele importou exatamente o centro do meu bloco dentro do eixo de origem, tá? A gente vê aqui que a mesh dele foi preservada de maneira íntegra, olha só. Se vocês não lembram como era essa mesh, vou mostrar para vocês lá no 3D Studio.
Olha a mesh aqui do 3D Studio, exatamente igual, tá? Voltando para o SketchUp, a gente percebe também que os materiais foram preservados. Ele vai vir com essas bordas aqui, e para você desligar é muito simples. Você vai entrar aqui em visualizar, você vai entrar em estilos de aresta e vai desligar bordas, tá? Então olha só, a gente desligou as bordas. Então o modelo está aqui inteiro na minha cena, exatamente da forma que ele é do arquivo de 3D Studio, com uma qualidade incrível. O que vocês acharam? Conhecia essa técnica? Não conheciam? Mais pra frente eu vou fazer um vídeo para vocês de como renderizar com o D5 Render. Quais são os 5 motivos que você deveria escolher o D5 Render, assim como os outros vídeos que eu já fiz de 5 motivos para vocês escolherem os renderizadores, tá bom? Então aproveite e se inscreva aqui no canal. E se vocês gostaram, deixa o like, dá um comentário, dá um apoio aí pro amigo, tá bom? Até a próxima. Tchau!